Paz, Shalom. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu venho trazer um estudo básico que possa edificar você. Em nome de Al, Shalom a todos. E quero dizer quão importante é o nome do Eterno. Isso de geração em geração. E quero que o Espírito Eterno fale com você. Por que a gente pregamos o nome do Eterno? Por que o nome do Eterno é tão importante nos dias de hoje? Não só nos dias como desde o princípio até a eternidade. Muitos hoje em dia dizem que o nome não é importante, que não tem problema. Você pode usar o nome Senhor, nome Deus. Para quem tem um pouquinho de coerência, que hoje todo mundo hoje tem internet, né? Tem pessoas que têm dicionário bíblicos. Pessoas podem pegar, ver o que significa a palavra Senhor, né? A palavra Deus. Sabe que isso não é o nome do Eterno. Isso nunca foi e nunca será o nome do Eterno, né? O Eterno tem um nome e o nome dele tem que ser zelado e respeitado. E nesse estudo eu quero começar assim. Quando a gente sabe, quando o Eterno escolheu Moisés para libertar o povo, ele se apresentou a Moisés na sarça. E lá ele conversou com Moisés e se apresentou. Lá ele, na Bíblia, nossa, está, eu sou. Mas ele falou, eu sou Yahweh, né? Eu quero estar dizendo aqui no Êxodo capítulo 3, no versículo do 14, diz assim: disse Yahweh a Moisés, eu sou o seu Yahweh, que disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou Yahweh, enviou a vós outros. Disse Yahweh ainda mais a Moshe, assim dirá aos filhos de Israel, o Yahweh dos vossos pais, o Yahweh de Abraão, o Yahweh de Isaac, o Yahweh de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim sereis lembrados de geração em geração. Aleluia. Então ele começa, ele dá a instrução aqui quando o povo está sofrendo lá, porque ele lembra do povo, porque o povo sabia o nome do Eterno. Muitos estavam vivendo a idolatria lá, muitos estavam vivendo no Egito sofrendo, mas tinham alguns que ainda era temente e invocava o nome do Eterno, porque o Eterno falou, eu me lembrei, Moshe, da promessa que fiz a Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Yahweh dos vossos pais. Então ele trouxe essa lembrança. E quando a gente começa a compreender que quão importante é o nome do Eterno, que às vezes as pessoas elas estão querendo desprezar isso, que a gente não pode desprezar isso, devemos levar isso veemente, com muita força, mesmo a gente ser perseguido. Quero que você entenda, o nome do Eterno não é qualquer nome, é o nome que está sobre todas as coisas. Ele é o Aleph, é o Tav, é o princípio e o fim, certo? Sabe que esse nome, todas as potestades, todo principado, tem que se sujeitar ao Todo-Poderoso, tá? Porque o Mashiach venceu a morte através do nome dele. Todos têm que estar sob a obediência do Eterno. Então nesse estudo eu quero dizer por que o nome do Eterno é importante. Porque isso vem passando de geração em geração. Quando a gente vai para o livro de Deuteronômio capítulo 6, no versículo 20, lá era para dar uma orientação, quando vossos filhos perguntaram aos vossos pais o que é Páscoa, porque era a festa da Páscoa, a libertação do povo. Então, no versículo 20 fala, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significa o testemunho, os estatutos do juízo, do Criador, o nosso Deus, o nosso Yahweh, né? E o vosso que vos ordenou, então dirá aos vossos filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Criador lá nos tirou com poder, com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Criador, o Yahweh, né, maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar-nos à terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. E o Criador nos ordenou que cumprisse todos esses estatutos. E tememos ao Criador Yahweh para o nosso perpétuo bem. Então eu vou ter aqui, nosso perpétuo bem. Então esse nome é de geração em geração. Geração em geração. Porque eu quero falar da profecia, a qual Yahshua disse
que ali falou assim, quando ele falou Israel ali, não ficará pedra sobre pedra, e não ficou, porque é uma profecia que o nome dele tem que ser passado em geração em geração, sendo que os judeus e aldins, eles conhecem o nome, só que eles também esqueceram do nome. Eles crê que Salomão foi um homem usado pelo Eterno, né? Davi, só que eles não estão honrando o Eterno, porque eles esqueceram do nome do Eterno. Sabe como? Porque eles esqueceram? Porque era passar de geração em geração, dos pais para os filhos, e assim por diante. Quando a gente chega no livro de Reis, no capítulo 9, diz assim: sucedeu que, pois, tendo acabado Salomão de edificar a casa de Ial e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designara fazer, o Ial tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Criador lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome, de pôr ali o meu nome. Então, Salomão, através de Davi, porque Davi queria erguer o templo, mas Davi não pôde erguer, porque ele tinha a mão suja de sangue, ele não podia mexer com isso, né? Então Salomão foi o que quis erguer uma casa para o Eterno. Ele suplicou, ele orou. E o Eterno, vamos dizer, se agradou ali, né, e santificou. Ele viu a súplica e ali falou: só que você vai erguer essa casa, só se você pôr o meu nome lá. O meu nome vai estar lá. Você vai ter que honrar esse nome. Mas por quê? Porque isso era para ser passado de geração em geração. Então a gente vai ver na conclusão do texto. Aí ele fala assim: por ali o meu nome, para sempre. Os meus olhos e o meu coração estará ali todos os dias. Certo? Se andares perante mim, como andou Davi, o teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fizeres segundo tudo o que te mandares, que eu te mandei, e guardares o meu estatuto e o meu juízo. E então confirmarei o trono, o teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, o teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Quer dizer, ele falou assim, que desde geração, desde quando o povo de Egito saiu da terra lá, da escravidão, e quando entrasse na terra de Canaã, até ali, desde as tendas, entrasse nas tendas, depois até formar o templo, o Eterno fez uma promessa que o seu povo seria abençoado, de geração em geração, através dos reis, seria abençoado. Mas nós sabemos que muitos reis ali não foi fiel, desviaram. Quando chegou Salomão aqui, na edificação, Salomão aqui não foi, a sua geração não foi fiel, não guardou o nome do Eterno, não guardou o nome do Eterno. Então o Eterno, ele dá uma repreensão aqui, ele fala assim, versículo 5: então confirmarei o meu trono do teu reino sobre Israel para sempre, como faltei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós, os filhos, de qualquer maneira vos apartares de mim e não guardaste o meu mandamento e os meus estatutos que vos prescrevi, me fosse e servis a outros deuses e adorares, então eliminarei Israel de toda terra que lhe dei. Então você viu o que foi que ele, a promessa? Ele falou: se ao templo que Salomão edificou, a qual ele falou, se você se santificar, passar de geração em geração, vossos filhos, você ensinar os vossos filhos, eu vou abençoar a geração. Israel vai ser uma bênção. Mas se vossos filhos não seguir o estatuto e for com outros deuses, eu vou eliminar Israel. E vou eliminar a sua geração, e não vai ficar pedra sobre pedra. Foi o que disse o Mashiach no livro de Mateus 24, quando o Mashiach estava saindo do templo, falou assim: tendo Yahshua saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vês tudo isso? Em verdade, verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós vimos aqui que realmente ali em Israel o templo não tem mais, porque nós vemos que Tito foi lá, derrubou aquilo, né, o imperador Tito no ano 70 derrubou aquilo, derrubou o templo. Mas por que derrubou o templo? Por que não existe mais essa profecia lá que cumpriu, que não tem mais o templo?
Porque eles não foi fiel aqui. Nesse capítulo aqui, ó. No livro de 1 Reis aqui. Deixa eu abrir aqui que eu fechei aqui. Primeira Reis. Eles não foi fiel, porque aconteceu isso aqui lá, ó. Ele fala: porém, se vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartais de mim, e não guardaste os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas foste e servi a outros deuses e adorares, então eliminarei Israel de toda a terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei o meu nome, essa casa que santifiquei o meu nome, ó, a casa lá de Israel tinha um nome lá. Tinha o nome lá do Eterno. E pode ver que eles não falam lá. Qual que é o nome do templo? Ele fala templo de Salomão, mas lá tem um nome, não é templo de Salomão. Tem um nome do Eterno. Mas eles honram Salomão, mas não honram o Eterno. Tá entendendo? Começa a dar um estralo. Aí eles falam assim: lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser um provérbio, e um motejo entre todos os povos. E dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, assobiará e dirá: porque procedeu do Criador assim para com esta terra, esta casa. É o que acontece, né? Todo mundo passa lá em Israel, cadê o templo? Eles desejam erguer aquele templo. Desejam, né? Ficou o motejo lá, só as coisas lá. Não tem mais nada, né? Só o muro, a lamentação e as pessoas lá. Mas por quê? Porque os filhos aqui, eles não seguiram o estatuto, a qual Moshe deu lá, para passar de geração em geração. Quando vossos filhos perguntar, era para passar de geração em geração, falando do nome do Eterno, do nome poderoso. E quando Salomão, ele orou, pediu, o Eterno foi lá e santificou o templo, foi lá e colocou o nome e falou: ó, é para honrar isso aqui, é para seguir o meu estatuto, não é para esquecer o meu nome. Mas eles desviaram. Aí chega e fala assim, né? Respondeu-se-lhe: porque deixaram o Criador, o seu Iau, que tirou da terra do Egito, e os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e serviram. Por isso trouxe o Criador sobre todo esse mal. É para você ver. Então todo mundo que passa sabe da história que Israel deixou de servir o Eterno, deixou de proclamar o nome. Você vê que lá nem o templo eles falam o nome do Eterno, porque o templo, o Eterno consagrou com o seu nome lá. Lá eles falam Jerusalém, mas é El Shalom, né? O nome do Pai, o Filho, o nome da cidade santa, mas aquele tempo tinha o nome do Eterno. Tinha o nome do Eterno. Né? Eu vou reprisar aqui onde que ele fala o nome dele, para vocês entenderem. Se vocês quiserem ler, abre o capítulo 9 de 1 Reis. Ele fala assim, né? Versículo 3 do capítulo 9. E o Criador lhe disse: eu ouvi a tua oração e a sua súplica fizeste perante mim, né? E santifiquei a casa que te ficasse, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estará sempre ali todos os dias. Mas se andares perante mim e seguirmos o estatuto, né? O Eterno, ele falou isso, né? Por causa do nome dele. Aí a gente consegue compreender quão importante é o nome do Eterno quando a gente pega o livro de Êxodo, capítulo 3, né? Aonde que fala que o nome dele seria de geração em geração, né? Eu vou ler, vou reprisar mais uma vez no estudo, que é bom a gente se reprisar, porque às vezes as pessoas acham que isso aqui é brincadeira, mas é muito sério, né? Versículo 15. Versículo 14. Disse o Criador a Moisés: eu sou Iau. O Iau. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou Iau, que me enviou a vós outros. Disse Iau a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou Iau, Iau zeloso dos vossos pais, Iau de Abraão, Isaque e de Jacó, de Isaque e de Abraão. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração.
Isso era para ser lembrado, geração em geração. Entendeu? Aí chega no capítulo 6 lá de Deuteronômio, quando vossos filhos perguntar o que é Páscoa, você fala, lembra que o Eterno tirou com mão forte, nos livrou da mão do Egito, e quão terrível ele fez com o Egito lá, porque estava escravizando o povo. Aí veio passando de geração em geração. Quando chega para edificar uma casa, que sai o tabernáculo e vem para a edificação do templo, a gente vê que o Eterno, ele abençoou o templo. Só que tinha que seguir um estatuto. Tinha que seguir um estatuto. Tinha que ter uma ordenança, um respeito, um zelo. Mas de geração em geração ali foi cortado isso. Por isso que se cumpriu a profecia lá. Não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Qual deles ali invoca o nome do Eterno? Nenhum deles estão invocando o nome do Eterno. Eles falam o nome dos profetas, né? Elial, Matitial, né? O nome dos apóstolos, né? Elial, Esrequial. Eles falam, mas dizer Ial, né? Honrar o nome do filho Ialcha, eles não estão fazendo isso. Por isso que o templo não vai coisar, nunca vai ser erguido nessa forma, porque eles não honram o nome do Eterno. Porque se eles honrassem o estatuto, os mandamentos, aquele templo jamais seria destruído. Tá entendendo? Tito jamais derrubaria aquele templo lá, jamais derrubaria, se eles fossem fiel. Jamais eles derrubariam. Você acha que alguém derrubaria aquilo ao qual o Eterno santificou? Só foi derrubado porque o Eterno assim permitiu, porque está na palavra dele, né? Porque ele permitiu que fosse derrubado, porque ele falou assim, ó, bem no finalzinho: por isso trouxe o Criador sobre ele todo este mal. Bem no finalzinho do capítulo 9, no versículo 9. Porque respondeu, porque deixaram o Criador, o teu Ial, que tirou da terra do Egito, e os seus pais, e se apegaram a outros deuses. Eles se apegaram a outros deuses. Os judeus se apegaram a outros deuses. Não serviram mais o verdadeiro Eterno, né? E serviram. Por isso trouxe o Criador sobre Israel todo esse mal. Entendeu? Porque os filhos de geração não estavam servindo mais a promessa. Tá entendendo? Por isso que nós, hoje, dessa geração, nós temos a promessa comprada pelo sangue do Cordeiro, de levar o nome do Eterno, porque você é o templo, eu sou o templo, de levar o nome dele, né? De levar. Nós sabemos que hoje lá em Israel não tem templo, mas lá existem sinagogas, né? Sinagogas que lá eles ensinam a Torá, ensinam, né, a Escritura. Mas você pode ver, mas eles honram o nome do Eterno. Eles falam entre eles, mas eles não anunciam ao mundo inteiro o verdadeiro nome. Por isso que o Eterno não está deixando cumprir o que é para ser cumprido aqui, a edificação. Tá entendendo? Então, fica esse estudo, é um estudo simples, mas de grande importância. Você saber que o Eterno, ele honra a sua palavra, o seu nome é santo, é Kadosh, né? Aqueles que não honram o nome, ele põe por terra, tá? Às vezes as pessoas perguntam, era para ter erguido um templo? Não, o templo nós somos nós, o Eterno destruiu aquele templo, o véu se rasgou. Mas naquele tempo, o Eterno, ele permitiu que edificasse uma casa. Mas se realmente as pessoas zelassem pelo nome, guardassem o estatuto, mas como não guardou de geração em geração, houve isso, a decaição. O Mashiach, quando saiu do templo, no versículo 24 de Mateus, disse, ele saindo do templo, retirando-se, quando aproximaram-se deles os discípulos, para mostrar a construção do templo, ele porém disse, não vês tudo isso? Em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Por que não seja derribado? Porque lá eles não seguiram o estatuto e os mandamentos do Eterno. Israel sempre viveu em guerra, porque não segue o estatuto e os mandamentos do Eterno, da forma que é para seguir. Primeiro estatuto, amar o Criador sobre todas as coisas. Ouve, ó Israel, Ial é um. Lembra? Lembra lá. Lembra. Ial de Abraão, Isaac de Jacó, Ial de Isaac. É para lembrar da promessa.
É para lembrar da promessa. Eu sou Yahweh. Tá? De geração em geração. Lembrai vossos filhos. É assim nos dias de hoje. Nós temos que lembrar os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, para que sejamos abençoados nessa geração. Lembra que o nome do Eterno é importante. Ok? Shalom. Que você possa ser edificado nesse estudo. Que você possa refletir. Eu vou dar referência para vocês aqui. Vocês podem estar lendo Êxodo capítulo 3, do versículo 14 em diante ali, lendo o capítulo 3 em diante. 1 Reis, capítulo 9, né? Do versículo do 1 em diante, né? Você dá uma resumida para você entender a história. E você pode pegar aqui no Mateus 24, capítulo 24, versículo 1 e 2. Tá? Você pode dar uma referência para você entender a profecia que se cumpriu, que era para passar de geração em geração, né? Louvado seja, que Deus te abençoe. Shalom.